Débora ainda está em recuperação, mas quem vê ela assim, bem disposta ao lado do marido, nem imagina o que ela passou depois que contraiu o coronavírus. Ricardo conta que ele sentiu os sintomas primeiro, mas alguns dias depois, a mulher também começou a passar mal. E no caso dela, que tem asma, foi muito mais grave. Eu tive dor de garganta, febre. Logo após, a Débora começou com sintomas de gripe também. Ela teve um começo um pouco mais grave que o meu. Ela começou com falta de ar e sintomas de gripe um pouco mais forte. Eu comecei com uma leve dor de garganta. Em apenas 5 dias, os pulmões da enfermeira, que já estava afastada do trabalho por fazer parte do grupo de risco, estavam comprometidos. Dos 43 dias que ela ficou internada, 40 foram na UTI, 15 deles entubada. Meu meio de comunicação com ela era por videochamada e como ela estava entubada eu não podia vê-la, então eu colocava o telefone ao lado do ouvido dela, eu conversava, tentava passar mensagens de apoio, dizia que a família estava ali lutando, orando e na expectativa de ver ela acordada novamente. Depois de 15 dias ela acordou, começou o tratamento, a questão da recuperação dela, física, motora, orgânica dela. Foi uma batalha, mas... A Débora se lembra pouco dos dias no hospital, mas tem plena consciência de que se o socorro não tivesse sido rápido e sem o leito de UTI disponível, as consequências poderiam ter sido muito mais graves. Eu não tenho muita recordação, por conta da sedação, da preocupação, né? Então ficou meio vago para mim. Mas quando eu acordei após a sedação, foi importantíssimo os cuidados que eu tive com todos os profissionais, desde assistente social ao pessoal da área da saúde. O leito de UTI estava disponível para mim. Fiquei numa boa. Pensando nisso, este hospital beneficente de Marília decidiu ampliar o número de leitos fixos de isolamento respiratório na unidade de terapia intensiva, para garantir o atendimento adequado aos pacientes, mesmo depois que a pandemia acabar. Atualmente, o hospital dispõe de 26 leitos de UTI exclusivamente voltados a pacientes com Covid-19, mas essa estrutura não deve ser mantida por muito tempo, principalmente depois que a vacina estiver pronta. Ainda assim, os responsáveis pelo atendimento afirmam que também não será possível simplesmente voltar ao que era antes. A mudança que está sendo discutida é considerável. Antes da pandemia, o hospital mantinha 4 dos 39 leitos disponíveis de UTI reservados para o isolamento respiratório. A proposta, após a pandemia, é aumentar para 14 o número de leitos fixos de isolamento nas UTIs. O que a gente percebeu é que com a pandemia, né, chegaram os pacientes aí com necessidade de isolamento respiratório. E o que a gente tinha determinado pelas associações aí que regem, né, os leitos de terapia intensiva é que um leito de isolamento para 10 leitos de terapia intensiva era um suficiente para as doenças que a gente tinha, né, que exigiam isolamento respiratório até o início da pandemia. Com a chegada do Covid e a necessidade realmente desses pacientes ficarem isolados dos outros para não haver infecção cruzada dentro dos hospitais, aí alas inteiras de hospitais foram fechadas para a Covid. E isso não vai ser uma coisa que vai poder perdurar para sempre. A gente vai ter que chegar a um momento e realmente tirar, né, esses leitos de isolamento e essas áreas dedicadas para a Covid, porque a doença ela vai virar uma doença de convívio dentro da população. O coordenador da UTI do hospital explica que esse planejamento é fundamental para o estabelecimento dos novos protocolos. Afinal, a ampliação dos leitos fixos de isolamento nas UTIs vai exigir adequações estruturais também nas unidades. Mas ele não tem dúvida de que a medida é necessária, já que mesmo quando a vacina estiver disponível, a população mundial continuará tendo que conviver com a Covid-19, assim como ocorre com outras doenças. A vacina ela vai vir e ela vai diminuir o trânsito desse vírus dentro da nossa sociedade, né? Então, o trânsito do vírus vai diminuir, mas ele não vai sumir, né? Então a gente vai ter aí o vírus ele acometendo o menor número de pessoas, mas vai continuar acometendo. Até porque a gente não sabe o grau de funcionamento dessas vacinas, né? São vacinas que estão em estudos muito pequenos, estudos que ainda não foram finalizados, então qualquer vacina que chegue, a gente não vai ter uma certeza do grau de imunização que ela vai conseguir fazer.
Então, acho que a gente tem que estar preparado para conviver com essa doença por alguns anos, mas dentro do cenário atual, que de uma mortalidade menor, de um risco de complicações menores, né? Então, acho que a gente vai ter que aprender a conviver com essa doença.